Aleluia! Glória a Deus. Eu falei hoje pela manhã, eu só quero repetir algumas coisas, que hoje vivemos uma situação tão confusa, e muita gente não sabe bem o que fazer, né? Eu estou falando muitos cristãos, o mundo realmente está perdido e não tem ideia do que pode fazer, mas muitos cristãos, infelizmente, também estão passando a mesma situação, estão pensando muito parecido, né? Medo de muitas coisas, medo de doenças, medo de falta de ter um emprego, de ter um ganho. E recentemente eu tive um amigo de longa data, né? E ele esteve na minha casa. Eu falei isso pela manhã, ele veio bem cuidado, né? Ele veio com 2 máscaras, né? Ele havia dito que ele não cortou o cabelo porque não sentiu segurança para ir em algum lugar cortar. Enfim, ele era uma pessoa considerada do grupo de risco. Ele tinha algumas coisas ali, embora novo, graves, né? Então ele estava meio receoso disso. E nós temos aprendido, né, até porque a própria medicina fala, e as coisas falam aí fora, né, que se a pessoa estiver imunizada, se o corpo dela estiver imunizado, esse vírus não entra. Ele entra porque ele pega a pessoa com a imunidade baixa, então ele entra. A Bíblia também fala, eu citei pela manhã também o texto, que fala dos 2 alicerces, Jesus falando sobre isso, dos 2 alicerces. Aquele que construiu sua casa na areia e aquele que construiu sua casa em um alicerce rochoso, né? Que é comparado com aquele que praticava a palavra, que ouvia a palavra, praticava a palavra, não é? Como aquele que construiu a sua casa em uma rocha ou em um terreno forte, né? Capaz de sustentar aquele prédio, aquela casa. Este, que era o prudente, que construiu sua casa dessa maneira, vieram sobre ele ou sobre a sua casa, sobre sua construção, chuva, ventanias, torrentes, combateu contra ela, mas não derrubou. A mesma coisa com a segunda casa, que a Bíblia chama de uma pessoa insensata, que ela ouvia a palavra, mas ela não obedecia, não praticava aquilo que ouvia, né? Então, vieram a chuva, vieram as ventanias, vieram as torrentes, e combateram com aquela casa, e a queda dela foi grande. É a mesma coisa, eu só fazendo uma comparação com aquilo que nós vemos aqui, que esse vírus, ele só entra em pessoas que não estão imunizadas. A mesma coisa, é essa maneira que Deus está dizendo, você praticar a palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra, é você se imunizar contra qualquer situação, contra qualquer problema que possa vir sobre a sua vida. Deus nunca quis que eu soubesse, eu nunca precisei saber o que viria sobre a minha vida. Essa não era a intenção de Deus, falar, olha, vai vir tal problema, ou vai vir X problema, não. O que virá nunca foi intenção da Bíblia, ou a Bíblia Jesus nunca teve interesse em dizer o que viria sobre nós, a não ser que viriam aflições, mas não que tipo de problema viria, mas sempre cuidou de dizer como deveríamos estar, para que aquelas coisas não nos pegassem, para que estivéssemos preparados para qualquer coisa, qualquer situação. E hoje você vê muitas pessoas que não estão preparadas, elas estão despreparadas para enfrentar qualquer situação, qualquer que venha. Muitas estão despreparadas, mas a Bíblia nos mandou ficar preparados. E ficar preparados diz respeito a você saber como agir, ou saber o que fazer. Nunca foi o interesse de Deus que você não conhecesse quais eram as suas responsabilidades, quais eram nossas responsabilidades com relação ao reino. O reino é ativo. Eu queria falar um pouco sobre isso. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Aleluia. Fala para o seu irmão, o reino de Deus, ele é ativo. Você vai entender o que eu estou falando, você já não entende, né? Quem abriu diz amém. Diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?
Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, né, à sua altura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam, contudo, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Assim não andeis ansiosos dizendo que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou com que nos haveremos de vestir, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Aqui está dizendo que nós não deveríamos ou não devemos andar ansiosos por nada. Ele cita aqui algumas preocupações que as pessoas no mundo costumam ter: comer, beber, dormir, se vestir, não é? Essas coisas do dia a dia, que diz que nós, como cristãos, não devemos ter, não devemos agir assim, porque é uma preocupação normal. Você pode acrescentar isto: morar, ficar empregado, ou mesmo como vou subsistir, como vou ter um salário, como vou ter dinheiro para manter a minha vida. São preocupações que se encaixam com esta. E aqui a Bíblia diz que Jesus dizendo aqui que eu não deveria me preocupar com essas coisas, que nós não deveríamos pensar sobre isto, porque quem pensa sobre isso são os pagãos. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Ele fala que nós devemos buscar o reino de Deus e sua justiça, e que essas outras coisas que ele havia dito aqui em cima seriam acrescentadas. Bom, ele diz para nós buscarmos o reino e a sua justiça, e que essas coisas seriam acrescentadas. Acrescentadas ao quê? Ao reino, não é isso? Busque o reino e a sua justiça, que essas coisas seriam acrescentadas a esse reino e essa justiça. Por que ele fala para buscarmos o reino e a justiça? Dizendo que essas coisas seriam acrescentadas, ou estariam incluídas, viriam junto, não é? Para que você saiba disso, para que saibamos disso, precisamos saber como é o reino e como tudo isso funciona. Porque as pessoas, infelizmente, não buscam saber aonde estão vivendo e quais são as regras de Deus para a vida que receberam e para o lugar onde estão. Eu falei aqui que o reino de Deus, ele é ativo, ele não é alguma coisa parada, não. O reino de Deus, ele trabalha com respostas, ele responde, você entende? Ele não dá, o reino de Deus aqui nesse caso, que nos é oferecido e que buscamos, que é um reino de justiça, ele trabalha com respostas, não é? Ou seja, você faz a coisa, você dá o início do processo e ele responde para você. Você não vai haver nenhuma resposta se não houver uma iniciativa, se não houver um posicionamento, se não acontecer nada. O reino de Deus não é, repita comigo, o reino de Deus não é para pessoas desocupadas. De novo, mais alto, o reino de Deus não é para pessoas desocupadas. Diga, ele é para trabalhadores. É a iniciativa que é preciso ter lá. E quando nós lemos, eu quero que você leia comigo. Abra sua Bíblia em Romanos. 1 Romanos, capítulo 14, versículo 17. Sabe aqui, uma das coisas que nós lemos aqui em Mateus 6, é que ele chama aquelas pessoas, aqui no texto está, homens de pequena fé. Aqui essa pequena fé, ela tem origem numa outra palavra grega. Ela vem de uma palavra grega que tem origem numa palavra grega que vem da raiz dela, que significa acovardados, né? Ou seja, está chamando essas pessoas de pessoas com medo ou acovardadas. Essa palavra pequena fé vem disto. Porque não existe uma fé que alcance metade de alguma coisa. A fé, ou ela é fé, ou ela não é. Você não consegue alcançar com uma fé metade.
Ou seja, não existe fé pequena que alcance uma coisa pela metade, ela apenas alcança aquilo que ela consegue crer. Amém, irmãos? E aqui fala que as pessoas elas eram acovardadas de alguma maneira, ou medrosas, né? E por isso ficavam buscando essas coisas. Mas você pode perceber que Deus em nenhum momento nos inspira, ou nos manda, ou nos orienta a buscar essas coisas. Você já viu aqui? Não manda você buscar isto. Não manda você buscar comer, beber, se vestir, nem mesmo morar. Você não vai encontrar ele mandando, busque aonde você vai morar, busque para que você possa ter a sua vestimenta. Ele disse que não. Ele disse, você deve buscar o reino e a sua justiça, e essas coisas estarão lá. Agora, como elas estarão lá? Aqui, por exemplo, no livro de Romanos 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Bom, acabamos de ler agora, como é que vamos comer, beber e nos vestir? Busque o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas está dizendo que o reino de Deus não é comida e também não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que diz aqui que tudo que você precisa no reino de Deus, ele tem que estar alinhado com justiça, com paz e com alegria. Tudo que você precisa no reino deve ter esses componentes, ou estão dentro desses componentes, da justiça, da paz e da alegria. Então, qualquer coisa que não esteja ligado com isto, não movimenta o reino, e não faz o reino acontecer. Não é? Você vai encontrar na Bíblia textos ou parábolas, vamos ler uma delas aqui, que Jesus fala, aqui compararei o reino de Deus, e uma delas que ele compara é como um dono de um lugar, não é? Um homem que levanta pela madrugada e começa a escolher pessoas para trabalhar na sua vinha. Ele começa pela manhã e termina à tardezinha, né? E todos vão trabalhar na vinha, e no final das contas todos recebem um salário, todos recebem alguma coisa por aquilo que fez, né? E todos recebem, segundo ele, de forma justa. Não é? Então, primeiro, ele compara que o reino de Deus é alguém que saiu para procurar trabalhadores. Então, depois de encontrar os trabalhadores, depois que o trabalho deles aconteceu ou acabou, naquele dia, eles foram pagos por aquilo que haviam feito. Então, aqui mostra que o reino de Deus, ele não é alguém que paga sem trabalho. Você entende? O reino de Deus não é comparado a alguém que sai distribuindo dinheiro na rua. Não é alguém que sai distribuindo dinheiro para todas as pessoas, né? Vem, eu estou distribuindo coisas, pegue. Não, ele é alguém que seleciona e chama pessoas para trabalhar na sua vinha. E quando esses vão e aceitam o trabalho, então eles depois de terem trabalho, não importa se ele chegou primeiro, e se o outro chegou por último, se todos vieram e todos trabalharam, eles serão pagos ou serão recompensados pelo seu trabalho. O reino de Deus é trabalho. Amém? É uma resposta que dá. Agora, Deus mostra como é esse trabalho, não é? E como é essa plantação. Outra coisa que é comparada aqui com o reino, em Marcos 4, versículo 26. Marcos 4, versículo 26, diz assim, a partir do versículo 26. Disse mais, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra, e dormindo ou acordado, de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si só mesmo produz o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão na espiga. Depois de o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ele está comparando aqui, fazendo uma comparação clara de uma coisa que começa e que tem o seu final também. Está falando do reino de Deus no seu contexto geral, de pessoas que viveram, trabalharam, receberam sua colheita e depois receberam de Deus sua grande recompensa, a recompensa final. Mas eu quero salientar, eu quero destacar aqui
a comparação que ele faz sobre o reino de Deus, que é como alguém, um homem, diga um homem, é uma pessoa, que ela lança semente. Você vê que sempre vai ter primeiro uma iniciativa humana, vai ter uma iniciativa do homem, o homem vai começar a fazer as coisas. Então o homem lança a semente, e então sem que ele saiba como, ou sem que ele entenda como funciona isto, não é? A semente, mesmo ele dormindo ou ele acordado, a semente por si só, na terra em que foi jogada, ela vai germinar. E ela vai começar a crescer, e ela vai depois dar os seus frutos, ele vai poder passar a foice, vai poder pegar a colheita, né? Ou fazer a sua colheita. O reino de Deus é exatamente assim, é um lugar onde se planta para colher. Não é um lugar onde você colhe sem plantar. Você entende? Não é um lugar onde as pessoas não trabalham, e aqui fala mais uma vez de trabalho, né? É como um agricultor que está jogando a semente na terra e está depois esperando o dia, e um dia ele vai receber a sua colheita por aquilo que ele plantou. O reino de Deus não é uma coisa parada ou passiva. Ninguém que não haja de acordo com o reino de Deus não vai poder receber do reino aquilo que ele está dando. Porque aqui são os métodos e as formas de Deus. Embora Deus compare aqui, ou Jesus compare aqui a semente, não é? Ou a semente do reino, como essa semente natural, tentando, dando-nos fazendo uma comparação para que possamos entender o que ele está dizendo. Essa semente que recebemos não é como uma semente daqui. Não é como uma semente, não é uma semente de uma planta, não é? Não, nós temos em nossa vida muitas sementes, ou muito tipo de semente. O que temos em nossa mão ou em nossa vida é uma semente. Um ato que eu faço, uma coisa que eu tenho, um bem que eu tenho, tudo na minha mão pode ser uma semente. E não é plantado, jogado numa terra física, numa terra como nós conhecemos aqui. É um outro tipo de plantação, e que a Bíblia nos ensina como fazer. O reino de Deus funciona desta forma. E tem muitas pessoas que apenas esperam alguma coisa acontecer, elas não fazem nada, elas não trabalham. A Bíblia fala sobre trabalhadores da vinha. Trabalhar na vinha significa fazer a vontade de Deus, fazer o que Ele deseja, ir até onde Ele quer que você vá, fazer aquilo que Ele quer que você faça, falar aquilo que Ele quer que você fale. O reino de Deus é para trabalhadores. Existe uma outra comparação sobre como é ou como são as coisas no céu, ou como é a vontade de Deus nisso, de um homem que veio e deu lá, né, um denário, um dinheiro a um, deu 2 a outro, deu 5 a outro, e voltou depois de um tempo, para ver como foi a administração daquelas coisas que foram entregues a ele. E os que multiplicaram, fizeram alguma coisa, para que aquilo que eles receberam, fizesse alguma coisa, foram recompensados com aquilo que fizeram. Foram dados a eles situações em que eles pudessem ter mais ou mais administração. Enquanto que aquele que não fez nada, que tinha menos que os outros não fez nada, perdeu até o que tinha. Sabe, querido, há uma diferença no reino de Deus, que é o que João fala. Nós vemos aqui que o que é o reino de Deus? É a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, no mundo normal, de pessoas que gostam do trabalho que fazem. E que amam aquilo, e fala, cara, eu faço uma coisa que eu gosto demais e ainda sou pago por isso. Já viu esse tipo de comentário? Pessoas que fazem o que gostam e ainda são pagos por isso, né? Pois é, no reino de Deus é isso, é assim que acontece. A gente faz o que gosta e Deus ainda nos recompensa por aquilo que estamos fazendo a Ele. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida. Se você está indo correndo lá para receber comida ou bebida, você está indo no lugar errado. Ele fala, busque o reino, entenda o que é o reino, entenda, mergulhe, veja o que ele propõe como alegria para você viver e se doar. E quando você entende o que é o reino, a Bíblia fala que aquilo que você dá, ou aquilo que você entrega, deve ser com alegria. Seja lá o que for, deve ser com alegria, e não com nenhum outro sentimento, ou nenhum outro propósito. Não é por necessidade, não, nós damos com alegria, porque temos um propósito acima disso. Fomos ganhos para um reino que nunca tem fim, e que vamos viver o tempo todo lá. Sabe, quando eu aprendi isso, quando isso veio no meu coração, quando eu entendi o que era o reino de Deus, é a maneira mais rápida para você se
sair, você, como é que fala? Você tirar as suas raízes, né, do mundo e nunca se preocupar com desemprego, nunca se preocupar com doença, nunca se preocupar com falta de nada, porque o reino de Deus é supridor. Se você sabe como viver lá, você fica livre de preocupação. Por isso ele fala, não se preocupem com nada. Você fica livre das preocupações, porque ele te ensina como fazer as coisas para você de Deus, que nunca vai falhar, sustentar você em todo o tempo da sua vida. Você não precisa se preocupar, é o que Jesus fala aqui, não andem preocupados e nem ansiosos por nada, busque o reino e a sua justiça, porque essas coisas que vocês precisam estão nele, e vocês vão aprender a andar nele, vocês vão aprender a trabalhar nele, vocês vão aprender a frutificar nele, a plantar nele, a colher dele. Ele é um lugar de provisão, ele é um lugar de bênção, eu coloquei ele para servir vocês. O reino, meu irmão, está nos servindo, você entende? A gente serve o Deus do reino. E o reino que ele estabeleceu, do qual me chamou para estar lá, à medida que eu faço algo, o reino derrama sobre mim. À medida que eu dou um passo em direção a ele, a resposta é a mesma. Quando fala que o reino é de justiça, significa que nada que não estiver ligado com justiça pode entrar lá. Sabe, o reino de Deus não é um lugar onde alguém pode lavar dinheiro. Né? Pessoas às vezes podem pensar, podem ganhar dinheiro de forma desonesta e começar a plantar, espalhar suas plantações. Não funciona. O reino de Deus é justiça. Lá não está sendo plantado absolutamente nada. Você entende? Ele é um lugar santo, é um lugar para filhos que andam com filhos, para filhos que brilham com a luz de Cristo, para aqueles que entendem o que estão fazendo, servem ao Senhor, se divertem enquanto servem, sofrem, são perseguidos, sabe, o mundo, o diabo não vai parar um segundo de nos perseguir, mas Deus diz que Ele vai estar conosco o tempo todo, enquanto estivermos guardados pelo seu reino, pela sua palavra, pela sua vontade. O diabo não pode encostar um dedo ou impedir que eu colha coisas que o reino automaticamente me dá, porque eu plantei. Ele não pode entrar no reino de Deus e proibir que o reino funcione na minha vida, porque eu estou fazendo aquilo que o reino manda fazer, e Jesus me garantiu, não ande preocupado com nada, sabe, quando você faz isso, quando você entende como funciona, você não fica esperando as coisas acontecerem, porque eu falei, o reino de Deus é ativo, é você que faz ele se movimentar ao seu favor, ou faz com que ele se movimente na sua direção. Quando você faz alguma coisa que ele diz, faça, e ele fala, eu comparo o reino de Deus com alguém que plantou, um homem que plantou, jogou a semente, e sem ele saber como. Repita comigo, sem eu saber como. Você não precisa saber como, porque não é como uma plantação que você está vendo na terra, é apenas uma comparação que ele deu, porque funciona, é similar, é parecido, você entende? Mas não é uma semente que você jogou na terra, foi uma semente diferente, que você doou, fez alguma coisa, você doou de si, entregou a sua vida, você ouve a voz de Deus, você planta e você colhe, você planta dessa maneira, e você não está vendo a colheita, você não está vendo como está sendo produzida, você não entende como está acontecendo, mas a Bíblia garante que está acontecendo. Quando você está dormindo, você está acordado, a coisa está acontecendo, e logo logo vem, e ela sai, e vai frutificar, e você vai colher. Não precisa você ficar preocupado, eu não estou vendo, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo de onde é que vai vir. Aqui diz que você, sem saber como, não precisa você saber como, só precisa saber o que fazer. Amém? A sua parte você sabe o que fazer, essa não é encoberta. A de Deus, você não precisa saber como, porque Ele sabe como fazer vir até nós. Ele garante que isso vai acontecer. Isso é maravilhoso. Sabe, você não fica preocupado com nada. Senhor, eu vou morrer de corona. Não, você não vai morrer, não. Se você crer, não. Se você está crendo na palavra, vivo para ela, se você louva a Deus, crê no que Jesus fez na cruz do Calvário, se você acredita que está no reino, o reino provê saúde. Então você tem essas três coisas bem enraizadas em você: a justiça, a paz e a alegria.
Sabe, se alguém vai lá no reino de Deus e tenta, Senhor, chora até não querer mais, e fica lá, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é através da misericórdia que você recebe. Através da misericórdia você recebeu a salvação. Mas através da fé, que envolve com alegria e com paz e com justiça. Então ninguém chega lá triste, chorando e pedindo misericórdia. É chegar lá alegre, sabendo que você é um justo, fazendo a sua plantação e certo da sua colheita. Ele diz: não tenha pouca fé, ou não seja uma pessoa assim, não seja uma pessoa amedrontada ou acovardada, porque Deus sabe que você precisa e providenciou os meios para que você possa trazer para si. Amém, irmãos? A mesma coisa. Aleluia. Em Lucas capítulo 13, você não precisa abrir, eu vou ler para você rapidinho o texto. Ele diz, versículo 18, e dizia: aqui é semelhante o reino de Deus. Aqui é semelhante o reino de Deus. Ao que compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou. Diga um homem. Que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam em seus galhos. Era semelhante a uma semente que um homem plantou na sua horta. Você pode entender isto? Sempre há uma ação inicial do homem. Sempre há uma ação inicial de fé do homem. Porque ele sabe que ele não tem controle sobre a terra. É interessante que a própria semente, ela veio da própria terra. Amém, irmãos? A semente que está na mão dele, também ele não criou, ele não foi num laboratório, ele não foi lá e criou aquela semente, não. Ele também recebeu aquela semente da própria terra. E Deus diz que dá a semente àquele que semeia. Então, mesmo aquilo que você tem, veio dele. O que você tem, sei lá o que for, veio dele. E o que quer que tenha, o que quer que você tenha, e deve doar a ele a sua vida, o seu tempo, bem, sei lá o que for que você tenha na sua mão, são sementes que pela fé devem ser colocadas. O homem, ele ativa, o homem inicia o processo, o homem faz isso e o homem crê na sequência do processo. A parte de crer, ela começa quando você planta e não termina até que você colha. Porque você creu para plantar, que a terra faria parte dela. E esperou depois a terra germinar para que você pudesse ter o fruto. Você entende? Só que a parte inicial, embora você creia nas duas partes, a primeira sempre é do homem, ou a primeira sempre é nossa. E a outra que não é nossa, você continua crendo, mas não é mais sua parte. Você não pode fazer mais nada. Você apenas aguarda, crendo e acreditando com o quê? Com alegria e com paz. Com alegria e com paz. Com alegria e com paz. Não triste, não com dúvida, porque alguém que tem dúvida não tem alegria nem paz. Será que vai vir? Será que vai acontecer? Será que o fruto da minha plantação vai aparecer? Não, a Bíblia diz que você não sabendo como, a coisa vai acontecer. Você não entendendo como, a coisa está acontecendo. Na verdade, ela já está preparando para vir, para chegar até você no dia da colheita. Porque se você semeou, é certo que você vai colher. A Bíblia fala isto. Todo aquele que plantar, certamente colherá. Certamente ceifará. Então é uma certeza a colheita, a plantação, ela está ligada com o homem faz isto e ele vai colher aquilo que ele fez. Eu sei que há pessoas que ficam preocupadas com o mundo, se eu vou continuar empregado, se eu vou continuar ganhando um salário, se eu vou ter o que comer, se minha família vai ter o que comer, se eu vou poder pagar as minhas contas, se eu vou poder resolver o meu problema amanhã, né? Aqui diz, olha, não pense no amanhã, não fique com sua cabeça lá no amanhã, trabalhe hoje, trabalhe na sua imunidade, leia a Bíblia, conheça o que a Bíblia fala sobre o reino, saiba como ele funciona e comece a trabalhar, meu irmão. Comece a trabalhar, porque o dia de amanhã talvez seja um dia de colheita. Você entende o que eu estou falando? Mas se as pessoas não fazem isso, o dia de amanhã talvez não tenha colheita.
que você está pensando é amanhã, o que eu vou fazer, será que vai ter? Mas se eu penso hoje, se eu trabalho hoje, se eu oro hoje, se eu leio, se eu entendo o funcionamento das coisas, então a minha parte vai ser feita. Eu não vou deixar de fazer. Eu farei. E eu aguardarei com alegria o momento da colheita. Aguardarei com alegria o momento da colheita. Eu sei que virá. Você entende? Eu não preciso me preocupar. A Bíblia não quer que você fique confiando no mundo, nem espere dele. O mundo não é o seu lugar. As pessoas aqui, os homens, não têm habilidade nenhuma e nem querem fazer isso por nós. E nós nem estamos querendo isso deles. Eu estou seguro em um mundo complicado, em um mundo de corrupção, em um mundo cheio de coisas que não prestam. Eu estou seguro no reino de Deus, onde as coisas são justas, são cheias de paz e cheias de alegria. Pessoas podem reclamar: por que você é uma pessoa alegre? Porque você deveria ser alegre. Amém? Se tem preocupação na sua vida, tem alguma coisa errada. Jesus mandou você não se preocupar. Então, se você está no reino, o reino é lugar de alegria, é lugar de paz, é lugar de justiça, é lugar de trabalho. Amém, irmãos? É lugar de fé, é lugar de ação. Ninguém fica parado no... Quem fica parado no reino, meu? Quem não está fazendo nada, não estou trabalhando. Sabe, elas estão esperando alguma coisa. As pessoas não servem ao rei, não servem no reino, e elas acham que está tudo bem, que vai chegar ali uma colheita para elas de alguma forma, que um salário dela, né, a recompensa delas vai chegar de alguma maneira, mas a Bíblia nos ensina que nós em Cristo recebemos o direito à entrada nesse reino, e nesse reino agora temos a condição de começar a trabalhar para fazer o que Ele quer que façamos para Ele, com alegria, para servir enquanto estamos aqui. Paulo dizia que trabalhar para o Senhor, e que ele sempre fazia a vontade do Senhor. Enquanto estava vivo, ele colhia daquilo que ele fazia, mas se ele morresse, era lucro, estaria com o Senhor. Amém, irmãos? Então, ninguém deve se preocupar com o dia de amanhã, e nem mesmo com o dia de hoje, mas eu preciso me imunizar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso fazer uma boa plantação. Nenhum agricultor é responsável, nenhum agricultor sábio, um agricultor comum, não é? Ele não vai deixar o dia passar sem fazer as suas plantações, sem trabalhar a sua terra, colocar as coisas lá e esperar que no outro dia tenha alguma coisa. Ele não vai fazer isso. Ele vai trabalhar na terra, ele vai jogar a sua semente, ele vai lá dar aquela regada, né? E a alegria dele vai estar em olhar e ver. Uma hora essa semente sai da terra, uma hora ela aparece, uma hora o brotinho aparece lá, né? Ele passa lá, ele vai andando, quando ele vê, um já apareceu, o outro apareceu na outra ponta, o outro ali, e no outro dia já está maior. Ele diz: logo, logo vem o fruto. Logo eu tenho meu fruto. Sabe, esta é a certeza do cristão, daquele que sabe o reino a qual habita, e da sua parte, do seu trabalho, da coisa que ele tem que fazer. Tudo no reino funciona através de uma ação do homem, e é um trabalho um trabalho prazeroso, no qual servimos o nosso rei. Você pode ver Jesus falando sempre sobre isso, é um trabalho. Ele chama trabalhadores. Não é? Ele não chamou Pedro quando Pedro estava lá pescando e falou: Pedro, deixe de pescar, e vem aqui, vamos só andar. Não, você vai ser pescador ainda, só que vai pescar outra coisa, mas vai continuar sendo pescador, você vai continuar trabalhando. Então eles saíram e foram pescar. Eu me lembro, não sei quem falava isso, acho que era um missionário, quando perguntava para ele: você está indo? Não, estou indo pescar. Não é? E vou trazer os meus peixes. Amém, irmãos? Ele ia pescar, enquanto ele ia pescar, Deus o mantinha para o trabalho. É aquele que mantém, é aquele que dá. Veja que aquele homem que chamou aqueles três, deu a eles alguma coisa, e o que deu era suficiente para que ele fosse para o campo, fizesse as coisas e ainda voltasse com lucro. Está comigo, meu irmão? É isso que ele fala. Ele nos dá mais do que precisamos para fazer o trabalho e ainda voltar com lucro. Porque é preciso entender que trabalhamos para um rei. Trabalhamos para um bom rei.
Trabalhamos para um rei que nos recompensa, mesmo quando nós não queremos recompensa. Trabalhamos para um rei que nos ama e que nos provê de forma maravilhosa, quando nós sabemos que a maior provisão já foi dada, que é a salvação, que é a vida eterna. Mas Ele nos colocou no reino que se movimenta. Você entende? Ele nos colocou num lugar que é ativo pelo homem e que é ativado pelo homem. Toda vez que ele comparou o reino, ele falou que é assim que funciona. O homem inicia o processo e o reino responde. O homem inicia e o reino responde. Todas as vezes que você fizer alguma coisa, trabalhar, entender que a Bíblia fala sobre amor, sobre doar amor, sobre amar pessoas, sobre viver alegre, sobre não ter medo, não ter preocupação, semear o que quer que seja que você tem que semear, que a palavra de Deus diz, ou bens, ou o tempo da sua vida, né? Ou se você deixou tudo para ir ao campo missionário, é uma doação, de qualquer maneira, é uma entrega sua, você está semeando todo o seu tempo para isso. A Bíblia fala que, sei lá, o que for que você semear, você vai ter uma boa colheita. Os discípulos falaram: Senhor, nós abandonamos tudo, deixamos família, deixamos tudo por causa do Senhor. Ele falou: não há ninguém que não tenha deixado tudo por minha causa, que não receba 100 vezes mais. Então eu preciso entender que Deus nunca me deixa sem suprir. Não há ninguém que tenha deixado X que não receba 100 vezes mais. É como uma colheita. Você planta uma sementinha e recebe muitas vezes mais. Está comigo ou não? Quando fazemos o que não devemos, nós estamos plantando também, mas não é no reino. Não é no reino de Deus. Teremos colheita também e não será agradável. Porque a Bíblia fala que tudo que o homem plantar, certamente ele vai ceifar. Tudo. Então, quando plantamos coisas que não é no reino, quando fazemos algo que não devemos fazer, ou quando roubamos, ou qualquer outra coisa que a Bíblia condena, eu terei uma colheita. Eu não devo reclamar de uma colheita que eu mesmo fiz. Não devo reclamar com Deus, né? Ou, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu digo, pô, isso que você plantou não foi aqui. Então, não é comigo que você deve falar. Você entende? Quando plantamos o reino dele, ele garante a colheita. E o tipo de colheita. Quando você planta em qualquer outro lugar, não pergunte a ele por que veio aquela colheita, porque a Bíblia fala, e você deveria ser um conhecedor de como as coisas funcionam no reino. A nossa vida, eu sou um justo, eu sou alegre, e eu tenho paz no meu coração. Então as minhas coisas devem estar ligadas com tudo isso, com paz, com alegria e com justiça. E livres de preocupação, livres de qualquer tipo de ansiedade, livres de pensar: como é que eu vou, será que as coisas estão tão ruins no mundo? Eu conheço pessoas que agora estão passando fome, eu conheço famílias que estão passando apertado, eu conheço pessoas que começaram a vender todas as suas coisas, não é? Eu não conheço, mas sei que existem. Mas eu sei que isso não sou eu, porque eu creio no reino de Deus. Amém? Se eu tiver que vender alguma coisa, vai ser para doar para alguém ou para investimento. Amém, irmãos? Por coisas que eu mesmo estou fazendo para mim mesmo. Mas porque eu estou entregando tudo em função de estar perdendo todas as coisas? Não. A Bíblia não diz que é assim que vai ser. No livro de Marcos, ele faz a mesma narração do que Mateus faz aqui. E no final, quando ele fala: não se preocupe com essas coisas, mas busquem o reino de Deus e a sua justiça, no final desse mesmo texto ele fala: por isso, vendam tudo que vocês têm e dê. Esse mesmo texto, lá em Lucas. Amém, irmãos? Por que ele está falando? Ele está falando sobre o reino. Ele está falando sobre você ter, sobre você não ter medo, sobre você nem acumular, né? Em outro texto, você não acumular nada. De repente ele fala para você não se preocupar em ter, mas no mesmo texto ele fala para você vender tudo que você tem. É muita ousadia do céu falar isso com a gente, ou Deus sabe o que está dizendo?
Ele fala: você confia em mim? Ah, eu confio. Eu tenho aqui só R$ 1.000 no meu bolso. É pouquinha coisa para mim, Senhor. Mas eu confio no Senhor mesmo assim. Confia mesmo? Confio. Então dá esses R$ 1.000 também. É o que ele está falando ali. Porque se eu posso prover você, eu provejo você do que você precisar, apenas com o poder que eu tenho, mediante a confiança e plantação. Amém? Estou dando um exemplo do dinheiro, mas não é dinheiro que a Bíblia, não é só dinheiro que a Bíblia está falando, está falando sobre você saber que deve ser um doador geral de tudo, inclusive um trabalhador da vinha. Trabalhador. Quem trabalha é digno do seu salário. Quem diz é a Bíblia. Paulo fala isso usando o termo do Velho Testamento: não amordace a boca do boi enquanto ele trabalha. O boi tem direito de comer enquanto está trabalhando. Então, porque as pessoas queriam amordaçar a boca do boi, o boi trabalhava e não podia comer. E havia uma recomendação que dizia no Velho Testamento: não amordace a boca do boi enquanto debulha. E Paulo faz lembrança, lembra disto. Amém, irmãos? Esse é o reino ao qual você vive. E por isso não devemos nos preocupar com nada. Se eu estou nele, se eu estou plantando nele, se eu estou sendo ativo nesse reino, ele vai me responder. Ele vai me responder. Vai vir com a resposta e vai ser muito boa. Vai ser equivalente à minha plantação. Vai ser equivalente àquilo que eu estou fazendo. Sabe, Deus sempre fala no nosso coração de forma bem pessoal e individual. Até porque nós somos pessoas bem diferentes. Eu acho muito legal esse testemunho, esta parte da Bíblia que mostra, que descreve que Jesus parou em frente a um gasofilácio, não sei a que distância, mas era uma distância perto, a ponto dele ver quem estava olhando, quem estava indo lá e quem estava ofertando. A Bíblia fala que ele sentou e ficou olhando. E viu ali uma mulher com apenas algumas moedinhas, e viu um homem com muito dinheiro. Que ambos levaram aquilo para o gasofilácio. Ele conseguiu ali ver o coração de ambos. Não é? Ele não podia falar aquilo se não enxergasse, não entendesse como estava o coração de ambos. Porque aquela mulher, ele não sabia, nem a conhecia. E também não conhecia o homem que deu muito dinheiro. Mas ele disse que aquela mulher deu mais do que ele, por mais que tivesse dado bem menos do que ele. Deu apenas 2 moedinhas e ele deu muito dinheiro. Mas Jesus disse que ela deu de tudo que tinha e ele do que lhe sobrava. Ele deu da sua sobra. E ela deu tudo que ela tinha. Então a importância não está no valor. Está na qualidade da semente que é plantada. E no céu, aquele homem que deu tanto dinheiro, não deu nada, ou deu quase nada. A Bíblia não falou que ele não deu. Jesus falou que ela deu mais do que ele. Ele não falou que ela deu, ele não deu. Deu. Mas que ela deu mais do que ele. No céu, ela tem uma colheita maior. O reino de Deus vai responder com ela com muito mais força, porque não é o valor em si, mas é o valor representado para a pessoa que o deu. E no céu é isso que é visto. Você entende, meu querido? Você está comigo ou não? Então, na nossa vida não deve haver preocupação, porque eu não estou preocupado com a falta de colheita, se eu tenho plantações, se eu sei como andar no reino. Deus me disse que a maneira como eu posso andar no reino é plantando. Se eu planto, e se essa é a forma do reino funcionar e responder a cada um de nós, ele falou: por que você está preocupado? Se você fica preocupado, ele vai usar a palavra acovardado ou amedrontado por não crer. Por não crer. E em Tiago diz que aquele que duvida não receberá do Senhor coisa alguma, porque é instável em tudo que faz. Amém, queridos? Amém ou não? É instável em tudo que faz. Então a dúvida, ela vai atrapalhar qualquer tipo de plantação. Quando você plantou, meu irmão, paz e alegria. Paz e alegria.
Não tem nada que ficar preocupado, não. É paz e alegria. Aleluia, está chegando, minha colheita está chegando. Eu plantei, eu joguei na terra, agora é paz e alegria, né? Como as pessoas no mundo falam, paz e amor, né? Mandado dos 2 dedinhos. Não, aqui é paz e alegria, porque o amor já está dentro. É o que nos motiva a ter paz e alegria, né? Porque as coisas do mundo, elas vêm com o intuito de que você se preocupe, deixe ou não viva a paz que você tem. Mas a sua paz é baseada na fé que você tem naquilo que Deus diz. Por isso é interessante, ou é importante, mais fundamental, você conhecer o reino. Porque as coisas que muita gente está buscando, a Bíblia nunca mandou buscar. E você não vai alcançar buscando aquilo, porque aquilo não se alcança buscando, aquilo se alcança fazendo alguma coisa. E para você fazer, deve estar dentro do contexto do reino de Deus. Bem estabelecido e obediente ao que Ele fala. É onde você está. É possível que pessoas estejam no reino de Deus, a Bíblia fala sobre isso em outros textos, falando que há pessoas que promovem escândalos, ou outras coisas que no dia certo, no dia da salvação, no dia do nosso encontro, as pessoas vão ser separadas. Elas estavam no reino. Mas no dia a dia definitivamente esse lugar, elas estavam usufruindo do reino aqui. Elas simplesmente não estarão. Porque elas não viviam no reino, embora tivessem acesso a ele, por causa de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Sabe, há um motivo tremendo para que você seja uma pessoa bem-sucedida em qualquer situação que você viva aqui. Eu quero que você aprenda a fazer isto. Amém? Vamos ficar de pé? Acabou o meu tempo? Um texto conhecido de todos nós, em Mateus, diz assim, Mateus 18:3, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus ou no reino de Deus. Ele está falando sobre o reino mesmo, o reino que ele havia dito agora em Mateus. Sabe, isso é importante você entender. O que é se tornar como criança? É você apagar tudo que você aprendeu. É você esquecer tudo que você aprendeu errado. Ou qualquer passado que você tenha tido. Ou a maneira como você confiava nas coisas. Ou como você fazia e vivia a sua vida. Se tornar como criança é a única forma que você tem de entrar nesse reino. Porque você vai aprender tudo de novo. É uma outra coisa, é uma outra vida, é um outro processo. É um outro tipo de comportamento. É um outro tipo de plantação. É diferente de como o mundo ensina ou prega. Então esse reino não é um reino difícil, não, é um reino fácil. Só existe fé, exige trabalho e ousadia. Como eu falei, as pessoas desocupadas não têm lugar nele. Não tem. A Bíblia conta daquele homem que foi procurar trabalhador, que o último dele era uma pessoa que estava desocupada o dia todo. Você está desocupado até agora? Vai lá para a minha vinha, tem trabalho. Ele foi. E porque ele foi, e porque trabalhou, recebeu a mesma coisa que os outros receberam também. Deus diz, eu chamei vocês, meus filhos, para trabalharem, porque eu trabalho. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje. Meu pai trabalha até hoje. Então não somos chamados para não servi-lo. Não somos chamados para ficarmos fazendo o que queremos, para seguir o caminho que eu quero e fazer as coisas que eu quero. Somos chamados para trabalhar para Ele, para fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Você entende? Não é servir a sua vontade, não é servir ao teu querer e falar as suas palavras. Não, somos trabalhadores da vinha, trabalhadores do Rei, ou trabalhadores do reino. É um lugar, você imagina um lugar onde tudo que você dá, onde tudo que você planta, colhe. Esse reino. Tudo que você planta ali, você colhe. Não tem como não colher. É um lugar próspero, um lugar que dá tudo certo, a terra é muito boa.
E é assim que ele diz que devemos viver. Por isso ele fala que tudo é possível. Tudo é possível. Não é preciso ter medo e nem ter preocupação, nem ficar triste. Não. É olhar, aprender, crer. Como aquela viúva que Jesus falou, se ela deu mais, se ela deu mais do que aquele homem deu, e aquele homem deu muito, eu fico pensando na colheita que ela vai ter. Amém, irmãos? Ele diz: não se preocupem, saiba como funciona o reino. E embaixo, no mesmo texto, ele diz: então pegue o que você tem, venda e dê. Olha só, pegue o que você tem, venda e dê. Já está te mandando trabalhar, já está te mandando plantar, está indicando como é que funciona. Venda e dê. Aleluia, como é bom, né? Você não depender do mundo de nada. E aí que o diabo vem: e agora? Meu filho, eu estou cheio de colheita chegando aí. Eu só estou plantando, e você conhece muito bem o reino. Você perdeu o que eu tenho, então você sabe como é que funciona. Então a Bíblia fala, e Deus fala, Jesus nos avisando. Ele quer que eu seja uma pessoa que viva sem preocupações. Sem. Pastor, é possível isso? Eu sou uma pessoa muito preocupada. Bom, então comece a parar de se preocupar, confiando em Deus, confiando no reino. Você recebeu esse reino, agora trabalhe nele, plante nele, sirva ao Senhor nele. Há várias maneiras de você ter recursos do Senhor vindo para a sua vida: trabalhando, plantando. E você vai receber. Parado, não. Parado, sentado, esperando, não vai ver. E sem fé também não. Você plantou, creia, se alegre e tenha paz. Não é assim? Filipenses diz que se você tem alguma coisa, coloque diante dele, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará somente o seu coração em Cristo. Que lugar bom para viver no reino de Deus. Jesus disse: olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo, não. Eles não são do mundo. Então, meu querido, plante, seja lá o que for. Você tem muitas coisas na sua mão, e tudo que está na sua mão são sementes na sua vida. É tudo semente. E você pode semear como quiser. Semeie pregando o Evangelho. Dê vida porque você recebeu vida. Amém? Semeie levando coisas para pessoas. Semeie no corpo. Semeie alegria também. Leve alegria. As pessoas estão tristes, chorando. Esse amigo meu que esteve lá em casa, ele ficou tão alegre quando saiu. Chorou. Saiu sem máscara. E não é nem falando nada sobre máscara, não falei nada sobre isso. É que ele viu a gente lá, tal, né? Olhava tudo, ele se sentiu seguro lá dentro, né? Ele se sentiu bem. Então ele estava mais seguro porque ele viu alegria, viu, não tinha falta de medo. Aliás, não tinha falta de alegria, tinha falta de medo, né? Não tinha falta de alegria, né? Ele olhou para os meus 2 filhos. Ele também tem 2, uma menorzinha e um garoto da idade do meu filho. Ele ficou alegre quando viu meus filhos. Ele conhece o Renan desde o seu nascimento. Sabe que você pode transmitir alegria e paz. Você pode mostrar Deus através da sua vida, confiando no reino que Ele colocou você, no Espírito que habita em você e no reino que é um lugar de provisão. É um lugar de provisão porque é um lugar de plantações e colheitas. Não é um lugar sem trabalho, mas é um lugar onde tem trabalho e a terra é boa. E podemos fazer isto com alegria e singeleza de coração. Aleluia, como é bom.
Eu louvo a Deus porque Deus me proveu de uma maneira perfeita. Ele disse: você, Emílio, você quer plantar o quê? Você quer plantar aonde? Eu ouvia, às vezes, alguns tipos de comentários. Antigamente falavam assim: eu vou plantar na vida de fulano, porque fulano é uma terra boa. Eu vou plantar na vida de ciclano, porque olha, esse aqui, ciclano, é uma terra boa. Meu irmão, quando você planta no reino, qualquer uma terra boa, porque não são as pessoas que importam, mas o que você está fazendo é no reino. Embora você está dando a pessoa, é no reino que você está plantando. E o reino é fértil. Quando você escolhe as pessoas, você está fazendo errado. Você está buscando algum interesse pessoal nisto. E Deus não vê diferença. Então, a terra boa é a terra do reino. As pessoas pertencem a Ele. Ou, se mesmo que não forem, e você, por causa do reino, está fazendo isto, é no reino que você está plantando. Isso é bom demais. Aleluia! Aleluia! Que bom saber que você não precisa ficar triste, nem se preocupar com o amanhã. O diabo quer trazer preocupação, ele é expert em fazer isto. Ele quer que você levante já hoje preocupado com o amanhã. Você levantou pela manhã, está pensando no amanhã, no que vai acontecer. E Deus diz: nem pense nisso. Nem pense no amanhã. Porque hoje vão acontecer muitas coisas. Mas há suprimento para hoje. Há bênçãos para hoje. Agora plante, semeie. Faça as coisas acontecerem. Sirva ao Senhor, trabalhe. Pregue o Evangelho, seja um trabalhador da vinha. Faça o que Ele está dizendo, porque amanhã será um dia de boa colheita. Agora não fique parado. Não fique olhando para o alto. Vendo de onde é que vai vir. Quando não houve nada que foi colocado lá. Não há tempo, não há trabalho, não há semente, não há nada. Então também não tem nada para chegar. Uma vez alguém me perguntou, porque essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem para pastores. Deus nem obriga e nem fala nada de você dar oferta ou mesmo dizimar. A Bíblia fala sobre isso, mas é uma coisa voluntária, embora é um mandamento para os justos, para os filhos. Mas faz quem quer. Alguém me perguntou uma vez: pastor, eu estou com contas atrasadas e eu tenho que pagar a minha conta. Eu dou o dízimo ou eu pago a minha conta? Ele disse: você quer fazer o quê? Ele falou: eu quero pagar a minha conta. Eu falei: então paga. Não tem nenhum problema, né? Eu falei: se você quiser pagar a sua conta, se você acredita ser assim, você deve fazer. Agora, quando você vê que vem outra e você não tem o dinheiro, não tente buscar nele, porque não tem nada lá. Já estava desse jeito, porque é assim que ele vinha fazendo ou vivendo. Então as coisas foram ficando de uma forma que tudo que vinha realmente não era para cobrir nada. Então eu disse: faz o que você quiser fazer, só não pergunte a ele por que não está chegando, porque não tem nada. Amém, irmãos? Deus não obriga, cada um faz o que quer. Mas a Bíblia explica como é que as coisas funcionam no reino. E quando nós entendemos, que bênção. Que bênção. Aleluia. Aleluia. Eu quero cantar essa última canção. Acho que é a última que nós cantamos, não a da oferta, a última. Aleluia. Sabe, o Senhor é um Deus que deve ser adorado na sua vida com tudo aquilo que você faz e com tudo aquilo que você tem. Se não somos capazes de adorá-lo dessa maneira completa, então nós não somos adoradores, servimos Ele parcialmente. Se não confiamos nele, se não entendemos como funciona o reino e queremos que Ele nos atenda do nosso jeito, da nossa forma, não devemos
pensar que somos de fato pessoas que o adoram. A pessoa que adora o Senhor, ela já abandonou o mundo, abandonou os seus prazeres, sabe o que é o reino, vive para Ele, fica alegre, feliz, em paz, né? Os dias passam, os problemas vêm, batem na porta todo dia, as más notícias aparecem, né? Às vezes uma doença, um sintoma, vem até você, e temos sempre a maneira certa de responder a isto. Bom, eu estou no reino, e se eu creio nas palavras do reino, e tenho feito as minhas semeaduras, eu sei que tem uma boa colheita. Eu que respeito aquilo que Jesus fez e plantou para mim, eu colho eternamente. Amém? Ele plantou saúde para mim, porque Ele levou a minha doença. Então eu posso me alegrar com a saúde no meu corpo. Mas leve saúde aos outros também, orando pelos enfermos, fazendo o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas também possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de nossas mensagens. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo nosso QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Agora, seja abençoado na prática da palavra.